Sacramento da confissão, continuação. Na última aula nós vimos a definição do sacramento, como ele surgiu, como que nosso Senhor instituiu esse sacramento. Vimos as partes também desse sacramento da confissão, chamado também de penitência. E agora nós começamos com parágrafo 2º, dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. Pergunta de número 688. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? Resposta. O sacramento da penitência confere a graça santificante, com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais, que se confessaram e de que haja arrependimento. Comuta a pena eterna em temporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal. Dá à alma auxílios oportunos para não recair no pecado e restitui a paz à consciência. Então, tem muita coisa para explicar. Nessa resposta eu coloquei em forma de esquema aí no quadro. Efeitos da confissão. Primeiro, graça e perdão. Segundo, comutação. Terceiro, revivescência dos méritos. Quarto, auxílio para a perseverança. Quinto, paz da consciência. Então, desenvolvamos. O primeiro de todos é graça e perdão. Porque o sacramento da confissão, como já foi dito, é um sacramento de mortos. Quer dizer, aqueles que perderam a graça depois do batismo. Eles acabaram caindo em pecado mortal e perderam a graça santificante. Então, perdendo a graça santificante, eles perdem a vida da alma. Não tem mais a graça, as virtudes, etc, etc. Então, se eles se confessam com disposições requeridas, eles, Deus abençoe, recebem de novo a vida da graça, a graça santificante. E esse recebimento da graça santificante passa necessariamente pelo perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Em particular do pecado mortal. Uma confissão, para ela ser válida, é preciso que haja alguma matéria de pecado, é verdade. Mas ela foi feita sobretudo para os pecados mortais. Porque só há dois modos de se livrar do pecado mortal cometido depois do batismo. E são a confissão ou a contrição perfeita. Ora, sendo que a contrição perfeita é algo que a gente não controla. Não é pegar o ato de contrição e ler. Não. Isso aí ajuda, mas é preciso que você traduza aquilo que você está lendo em você mesmo. Que haja uma dor verdadeiramente por amor de Deus de ter ofendido a Deus. E isso nem sempre a gente controla com facilidade. Enquanto que pelo sacramento da confissão, você tem segurança. Se você não quer mais pecar, você confessa ao padre, honestamente, aquele pecado, você está perdoado. Ponto final. Você está perdoado. O sacramento foi conferido, ele deu a absolvição, está perdoado. Você tem uma segurança. De tal modo que o ato de contrição, mesmo que haja uma contrição bem feita, perfeita, a pessoa tem a obrigação de, tendo ocasião, se confessar depois. É algo para ser utilizado só em caso de emergência. Quer dizer, o ato de contrição sem a confissão, só em caso de emergência mesmo. Então, o sacramento dá esse perdão. Dando esse perdão, dá de novo a graça santificante, que é a vida da alma, que é uma participação da vida divina, e que dá direito ao céu. Sem isso, ninguém vai para o céu. Ninguém se salva. Se não vai para o céu, vai para o inferno. Né? Não tem lugar no meio, não. Então, quem morre em pecado mortal, sem a graça santificante, vai para o inferno. Então, só com a confissão ou com a contrição perfeita que se pode obter, e de uma maneira segura, só com a confissão se pode obter a graça e o perdão. Depois... Sim, em geral só Deus conhece. A pessoa
ela não tem uma certeza clara disso aí. Ela faz o ato, ela deve fazer sempre. Certo? Estando em pecado, não é bom que ela tenha dor dos seus pecados, sempre há pecado. Agora, se ela tem uma condição perfeita, no momento que ela está morrendo, ela vai ter. Tem gente que fica se confiando nisso. Não se confessa, não, mas eu sou católico, se eu tiver alguma situação de emergência, eu faço um ato de contrição, peço perdão a Deus vai me dar a graça de me arrepender. Olhe lá, meu amigo. Só você ter a atitude, você já está zombando, você está fazendo pouco dos auxílios de Deus. Você tem que auxiliar, você tem que aproveitar agora. E agora você tem disponível, você está com saúde, com tudo. Você vai esperar que quando você estiver doente ou quando estiver com um acidente, você ainda tem um resto de consciência. Nada. O que, em geral, o que leva a isso tudo é o apego ao pecado, mais nada. Apego ao pecado, mais nada. Que leva a pessoa a deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Isso é católico, mas vive pecado mortal e chega na hora da morte. Isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer, mas não é uma coisa necessária. Ninguém vai se confiar nisso. Está entendendo? Então, depois da graça e perdão, nós temos a comutação. O que é isso? Comutação. Comutação, diz aqui o texto, comutação da pena eterna em temporal. Ou seja, mudança, comutação aí é mudança, da pena eterna em pena temporal. Pena, definição teológica, é a privação de um bem que uma criatura racional sofre involuntariamente por culpa própria. Então, você tem, de modo geral, a pessoa que é roubada, ela tem um objeto precioso, ela é roubada. Então ela é privada desse bem involuntariamente. Ela não queria, mas veio o ladrão e rendeu com a arma, ela perdeu. Então é uma pena, ela sofre aquilo ali. É algo que ela sofre por causa disso. Pena, de modo geral, é isso. Agora, no caso aí, pena, essa pena é devida a uma culpa. Estão entendendo? Houve uma culpa, no caso do pecado, e por causa dessa culpa é devido uma pena. Essa pena pode ser temporal ou eterna. E o que é uma pena temporal? O próprio nome diz. Ela é medida pelo tempo. Ela é finita. Ela acaba. Pode demorar muito, pode demorar séculos, mas ela acaba. Enquanto que a pena eterna, ela não acaba, ela é definitiva, ela é infinita, ela não tem prazo de expiração. E isso aumenta a gravidade infinitamente, é claro. As penas, por piores que sejam, acabam. Alguém que tem um problema, uma dor, sei lá, uma dor de ouvido, dessas que o sujeito fica meio alucinado, muito forte, de dente, ele passa uma noite toda acordado com aquela dor. Aí, doendo. Parece que aquela noite foi uma eternidade, né? Quando ele está aí pensando, não acaba mais. No entanto, acaba. No outro dia ele pode estar acabado, ele pode estar meio abatido, mas passou, aquilo melhorou, sei lá, ele vai procurar um médico. Aquela dor demorou um tempo. Mesmo que ele tenha uma dor dessas que passa a vida toda, uma pena pesada. Mas ela, com a morte, acaba aquilo ali. Aquilo ali vai acabar com a morte. É uma pena temporal. As nossas penas aqui nessa vida são todas temporais, porque nós estamos submetidos ao tempo. Então, todas as nossas penas aqui acabam. Por piores que sejam, elas acabam. Ou pelo menos podem acabar. Mas elas são daqui, elas acabam. Mas as penas que virão depois da nossa morte, em particular depois que nós irmos para o lugar definitivo nosso, essas não acabam. Se forem penas, não acabarão. Se for uma felicidade, também não vai acabar. Porque o nosso estado se muda. É um dano, né? O quê? Não, a gente vai ver em particular.
Porque existe duas, no caso do inferno, existem duas penas, certo? Mas são sempre penas. Ou seja, a privação de um bem involuntariamente, merecido por causa de uma falta, em geral no caso de uma pena como castigo. Então, evidentemente as penas eternas são muito mais graves, porque elas não acabam. É definitivo. Se a gente parar para pensar nisso, a gente melhora na vida. A gente melhora. Se a gente parar para pensar nisso, a gente verá que relativamente todas as penas dessa vida não são nada. Não são grande coisa, porque acabam. Por piores que pareçam para a gente, devido a gente estar aqui nesse mundo e a gente ser fraco, isso, aquilo, então as penas pesam mais para a gente, mas elas são sempre pequenas comparadas com as penas eternas. Então, o que é que acontece com a confissão? Eu falo aí na confissão do caso de alguém que está em pecado mortal. Alguém está em pecado mortal. Ele deve, ele não sente ainda, mas ele deve uma pena eterna. Ou seja, ele deve o inferno. Se ele morrer ali, ele vai para o inferno. Então, o débito dele é eterno. Não tem tamanho. Não acaba nunca. Apenas ele ainda não entrou nesse estado de pagar essa dívida, essa terrível dívida. Então, se ele está arrependido, quer mudar de vida, ele se ajoelha no confessionário, conta o seu pecado, ou os seus pecados graves, então ele recebendo a absolvição devida pelo padre, que tem que fazer a fórmula, né? Você sabe. Então, recebendo aquilo ali, então, há uma pena devida por causa da culpa mortal. A culpa mortal deve uma pena eterna. Correto? No momento em que, então você tem aqui, culpa mortal. No caso, pecado mortal, né? Então, pena eterna. Correto? Então, isso aqui é apagado pela absolvição. Mas, então, a pena eterna também desaparece. Mas quer dizer que desapareceu tudo? Ele não deve mais nada. Não. A pena eterna é mudada em pena temporal. Essa pena temporal será paga ou nessa vida ou no purgatório, se ele não pagar tudo aqui. Correto? Então, por quê? Porque todo pecado causa uma desordem, um prejuízo. Então, esse prejuízo exige reparação. Reparação da ordem quebrada pela vontade rebelde a Deus. Certo? Alguém que dirige um carro de maneira imprudente e acaba fazendo um prejuízo. Então, depois ele se arrepende, não deveria ter feito isso, eu fui errado, etc. Tá bom. Mas ele tem que reparar aquilo, no princípio. Aquele prejuízo, isso aqui. O prejuízo foi feito, está lá. Assim também, no caso de um pecado, a ordem divina foi quebrada. Então, isso exige reparação. No caso de uma pena, de uma culpa mortal, a reparação não tem tamanho, ela é eterna. Mas, se você recebe o perdão, tá bom, você se livrou da reparação eterna. Mas existe ainda a reparação, a pena temporal, a reparação temporal. Em tese, alguém pode chegar com uma contrição tão grande, com um sofrimento tão grande, se confessar a um padre e receber a remissão e ocorrer a comutação da pena eterna em pena temporal e até mesmo desaparecer quase totalmente a pena temporal, se o arrependimento dele for muito grande. Certo? Mas normalmente nós não temos controle sobre isso e é muito raro que ocorra. É muito raro. Não, ou seja, a pessoa se arrepender de tal maneira, receber a absolvição e livrar não só da pena eterna, mas da pena temporal. Muito difícil. Não sei se é possível. Normalmente o que ocorre é que a pena eterna é comutada em temporal. E agora aí, qual o tamanho dessa pena? Nós não sabemos. São coisas sobrenaturais. O que a gente sabe é que ela é temporal, você não vai para o inferno. Mas ela será
purgada ou aqui nessa vida ou no purgatório. Vai começar em geral aqui. E por isso não se queixem. A gente não deve se queixar se alguém se converte e começa a sofrer depois. Começa a sofrer. Mas eu me converti, eu andava numa vida errada, agora eu ando numa vida certa, eu não estou mais cometendo pecados e eu estou sofrendo mais do que antes. Pode ser isso, meu caro. Nosso Senhor querendo que você pague. Antes você não pagava, você estava acumulando para queimar lá embaixo. Agora não. Nosso Senhor está querendo que você vá para o céu e que você vá até para um lugar bom no céu. Não precisa passar nem pelo purgatório. Então você vai ter que queimar aqui. É simples. Estão entendendo a lógica da coisa? Então, depois nós veremos, há meios de diminuir essa pena temporal. Além dos sofrimentos, por exemplo, as indulgências. Daí é o valor das indulgências, que a gente vai depois explicar em particular. Né? Bom, então, você tem a comutação da pena temporal, da pena eterna em pena temporal. Depois, a revivescência dos méritos. O que é isso? Revivescência dos méritos. Bom, revivescência é tornar a vida de novo, né? Aparecer de novo. E mérito, o que é mérito? Mérito, de um modo geral, é um direito a um prêmio. A pessoa vai fazer um vestibular, de 10 passa 1. Então ele estudou, se esforçou, etc, etc. Foi sério. Ficou de 100, só passava 10, ele ficou entre os 10. Então ele tem um direito a um prêmio. Ele tem um mérito. Ele estudou, etc, ele fez a prova bem, ele merece aquilo. Há uma relação ali de justiça. Se ele não for colocado entre os 10, ele foi injustiçado. Correto? Então ele tem direito a um prêmio. Isso se chama mérito. Então, aplicando isso à vida sobrenatural, por causa da disposição de Deus, porque se poderia pensar, tem muita gente que talvez pense que mérito é uma coisa um pouco estranha, talvez, para eles, porque nós não temos direito de nada diante de Deus. Por que a gente vai ter mérito diante de Deus? Não, a gente é miserável, a gente não merece nada. Espera aí. É verdade que, em si mesmo, em última análise, nós não temos direito nenhum diante de Deus. Tá certo. Mas se Deus dispor aquilo, dispor a nossa vida, a vida sobrenatural, a ordem sobrenatural, de tal maneira que pessoas em graça possam merecer, então a gente merece. Estão entendendo? Não é, a gente não merece nada diante de Deus, mas Deus pode estabelecer isso. Pronto. Se Ele estabeleceu, submeta-se, meu caro. Submeta-se. Então, Deus realmente estabeleceu que as pessoas possam ter méritos diante dele pelas suas ações, feitas em estado de graça, claro. Esse mérito pode ser de condigno ou de congruo. Expressão, né? Latina, de condigno ou de congruo. São os dois tipos de mérito. Qual é a diferença? O mérito de condigno há uma proporção entre a boa ação e o prêmio. Há uma proporção entre a boa ação que a pessoa fez e o prêmio que ela merece. No caso do mérito de congruo, não há essa proporção. Há apenas uma razão de conveniência ou de benevolência da parte daquele que premia. Então, daí você pode entender, por exemplo, pessoas que fizeram ações boas, mas que talvez não tenham sido tão boas, e fizeram ações boas, me corrijo, e recebem tem méritos, só vê que ela cresce, enquanto o outro talvez não tenha nem feito tão grande coisa e cresce mais. Pode ocorrer isso. Aqui a gente não percebe tanto. Mas no céu pode ser que a gente veja pessoas que cresceram mais, estejam num lugar mais elevado, com mais méritos, porque Deus ele teve um mérito de congruo, talvez, para isso, para aquilo. Nosso Senhor permitiu para eles uma razão de benevolência, de conveniência. Deus é quem livremente
concede as suas graças. Que é do salário, né? Que ele deu igual para todos. Isso vale um tanto. Vale um tanto para isso. Nosso Senhor pode querer isso. Como justamente desses vinhateiros da última hora, né? Quer dizer, ele chegou na última hora e recebeu o mesmo salário que o outro. Era isso. Ele era o dono. Não adianta se queixar, o outro se queixar. É por isso que a gente vê, às vezes, convertidos que vão mais longe, que viveram uma vida até de pecado, às vezes. Vão mais longe do que outros que tiveram uma vida toda correta, às vezes desde o berço, já educados, etc. Mas que não avançaram muito, ficaram tanto na mediocridade. Enquanto que o outro, por causa da conversão, foi mais longe. Pode ocorrer isso, pode ocorrer isso. Santa Maria Madalena pode ter sido mais santa do que muitas santas de Deus, mas que tiveram uma vida correta, porém não foi tão alto quanto ela pode ter ido mais alto, ninguém sabe. E a gente teve exemplos na história da igreja de santos, de penitentes, e havia até ordens religiosas, como por exemplo a do Bom Pastor de Angers, que eles tinham um mosteiro das virgens. Naquele tempo havia muito essa questão, né? Hoje está tudo avacalhado, mas naquela época, né? A questão da virgindade da mulher, etc. Então, eles tinham o mosteiro com as consagradas a Deus, virgens, e dentro desse mosteiro havia um outro de moças, como se diz, perdidas. No meu tempo ainda tinha essa expressão. Uma moça que andava mal, dava o nome de perdida. Hoje, eu acho que é o contrário. Hoje que a coisa está perdida, eu acho que é o contrário. Mas havia isso. Então, para essas mulheres que andavam mal, às vezes até tinham uma vida ruim mesmo. Prostituição, isso, aquilo. Então, e se convertiam, elas tinham um mosteiro dentro ali. E ficavam ocultas. Eram chamadas Madalenas. Havia aqui em Salvador, sabia? Salvador havia, o padre conheceu. Havia isso. Né? Foi fundado lá em Angers, por Santa Eufrásia Pelletier, lá onde eu estudei, lá, né? Tinha um corpo dela, tem um corpo dela incorrupto, Santa Eufrásia Pelletier. Pois bem, essas Madalenas, às vezes, subiam mais do que as outras. Se convertiam e subiam mais que as outras. Subiam mais que as outras. Então, Nosso Senhor dá os seus... É livre, e por isso há essa divisão. Há o que é devido e há o que não é devido necessariamente. Pois bem, no caso da confissão, a pessoa recebe a revivescência dos seus méritos. Por quê? Porque se alguém está em graça, ele tem algum mérito. Algum mérito. Maior ou menor. Pode até ocorrer casos é mais difícil. Alguém que tenha crescido bem na vida espiritual, tenha um bom cabedal de méritos, ações boas, rosários rezados, obras de caridade, sacrifícios, etc. Daqui a pouco ele, cai em pecado. Em geral, quem anda bem é mais difícil cair em pecado grave. Mas pode ocorrer, ninguém está livre. Digamos que isso ocorra. Ele perde todos os méritos. Tudo, joga tudo no lixo. Fica em pecado grave, não pode ter mérito. Está sem a vida da graça. Agora, se essa pessoa se dá conta do seu estado ruim e quer levantar de novo, vai ao padre, se confessa, ele vai começar do zero ali? Não. Os méritos são revivificados. Ele recebe a vida da graça e, boa parte, esses méritos revivem. Aqueles méritos da vida passada dele, dos bens as boas ações que ele fez, as orações, tudo isso revive. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. A gente não conversa do zero. Se alguém tiver a infelicidade de cair em pecado mortal, aquilo que ele acumulou antes, volta. Em boa parte. Em boa parte, talvez até em maior parte, se o arrependimento dele for muito sincero, for muito decidido. Isso é bom para a gente meditar nessa verdade, para não ficar nessa história de pessoas que às vezes caem em pecado grave e ficar, eu tenho que começar tudo de novo. Aí começa, né? Aí depois cai em pecado de novo. Vou ter que começar tudo de novo. Aí entra numa tristeza, numa melancolia, etc. Não. Nosso Senhor dá as graças, os méritos revivem. Contanto que a gente tenha a resolução, se arrependa e mude de vida. Tenha a resolução de verdadeiramente mudar de vida. Depois, auxílio para a perseverança. Esse é um dos motivos pelos quais
a gente deve se confessar, não só quando a gente tem pecado mortal, mas pelo menos com uma certa frequência. E por isso, por exemplo, nas ordens religiosas, nas comunidades religiosas, se prescreve em determinada, às vezes se prescreve na regra, como é o caso do nosso mosteiro, da família da Bem-aventurada Virgem Maria, se prescreve 2 confissões por mês. Todo religioso deve se confessar pelo menos 2 vezes por mês. Certo? Quer dizer, não é lei da igreja, sim, é verdade, mas numa lei de uma comunidade religiosa, uma regra, se pode prescrever isso. Por quê? Porque isso é um auxílio para a vida espiritual. Não só pelo fato de a gente estar sempre se purificando dos nossos pecados, mas também porque na confissão a gente recebe auxílios para a perseverança. Como diz aqui o texto, dá à alma auxílios, graças oportunas para não recair no pecado. Para não recair no pecado. Alguém que está, por exemplo, caindo toda hora em pecado venial, ele está na graça de Deus, mas ele tem um vício lá, sei lá o quê. Ele cai toda hora, cai toda hora. Perde a paciência, digamos assim, toda hora, não é grave, mas toda hora ele está naquilo ali, ele está viciado naquilo ali. A alma dele está enfraquecendo. Na hora lá o negócio pode piorar. Quando começa assim, viciado, se está viciado num pecado venial, prepare-se que pode ocorrer um pecado mortal. É a regra geral. Então não pode tolerar isso. Eis uma boa resolução, se confessar seriamente daquilo, com o propósito de mudar de vida, porque na confissão a gente recebe graças para perseverar, não recair naquilo. E a confissão dá uma graça específica, já que é um sacramento justamente de perdoar pecados, ela concede graças específicas para evitar o pecado, para curar nossa alma. É uma graça que está ligada ao sacramento da confissão. Se você se confessa, aquela graça é concedida. Não é como você chegar e rezar uma oração, por melhor que seja, pode. Tudo isso é bom, mas na confissão é como se fosse um remédio específico para aquele mal ali. Então, de um modo geral, é mais eficaz. Então, é uma boa resolução. Para quem está viciado num problema lá, num pecado venial, difícil, mortal mais ainda, com a confissão. Com boas disposições, é claro. Mas com boas disposições é um remédio eficaz. A pessoa recebe auxílios específicos para aquele problema, no qual ela tem problema, no qual ela fica sem avançar. Finalmente, depois de tudo isso, a consequência é o quê? A paz da alma. A paz da alma. A paz recuperada. A paz, a definição clássica é a tranquilidade na ordem. A tranquilidade na ordem. Não é só uma tranquilidade. Hoje todo mundo quer tranquilidade, mas não quer ordem. Já notaram isso? Todo mundo quer tranquilidade. Por isso que anda por aí fumando maconha, isso, aquilo, outro. Se enchendo de droga. Porque dá uma sensação assim, de tranquilidade. Você fica meio bestalhado e fica meio assim, tá tranquilo, tá tudo bem. Tudo bem não está tudo bem. Está desordenado, não tem ordem, mas tem uma sensação passageira de paz, de tranquilidade. Não, a paz é a tranquilidade na ordem. Tudo isso que a gente viu aqui, da confissão, o que é que faz? Ordena a gente. Bota ordem na alma da gente. Certo? Por isso as pessoas, por exemplo, também não querem comungar, mas não querem confessar na igreja conciliar. Já notou isso? Todo mundo quer comungar, porque a comunhão, ela assim, sei lá, vou receber Jesus, eu me dá paz. Fala assim essas besteiras assim. Não é? Fala assim e tem uma sensação de que está em paz, mas não está em paz. A desordem está lá, o objetivo. Ele não foi para o confessionário, para confessar, para contar, para ser dirigida, para ser orientada. Você tem que fazer isso, aquilo, outro. Ainda alcançou do pecado, né? Ainda alcançou do pecado. Claro, independente disso, mas eu estou aqui abordando esse aspecto do subjetivismo das pessoas de hoje, inclusive na igreja.
católicos de hoje estão atingidos dessa doença. Então eles querem ter paz, então eu quero Jesus, vai comungar. Ué, mas se confessou? Não, então não pôs ordem. Se não pôs ordem, não pode ter verdadeira tranquilidade. Então, para aquele que faz isso, então ele obtém como efeito de tudo isso que a gente viu, a paz da alma. Certo? E essa paz, atenção, também não é uma paz sensível da pessoa estar tranquila, meio anestesiada, assim, tá, tudo bem. Então. Também não é isso. A paz está na ponta, se diz, na ponta fina da alma, do espírito. Ela pode estar assim, enquanto que uma série de sofrimentos a acabrunham. Certo? Na prática não é fácil de distinguir, mas uma pessoa que cresce na vida espiritual, ela tem essa paz acima disso. Quer dizer, ela sofre, mas ela não desespera. São Paulo tem uma passagem bonita para dizer, falando sobre os cristãos, ele diz, como pobres e ricos, como isso, como pessoas sem honra e isso, aquilo. Ele fala as duas coisas. Ele quer indicar isso aí. A paz da alma acima dessas contingências humanas, porque a gente está nessa vida. É como dizia o Curadas, né? Então, você não tem jeito. Se você for do mundo, ou não sendo do mundo, você vai sofrer. Agora, você pode ser como bom ladrão, como mau ladrão. Como Cristo, a gente não pode. Porque nosso Senhor era inocente e crucificado. Nós não somos inocentes. Mas nós podemos ser como Dimas, São Dimas, que era o bom ladrão, e que era ladrão, ou seja, tinha pecados, mas se arrependeu. Né? E poder ser como mau ladrão, desesperado. Então você pode sofrer desesperado ou pode sofrer na paz. Porque sofrimento não falta para ninguém. Né? Então é isso. Essa paz da alma, preciso interpretar bem isso. Para você não ficar no mau espírito de, eu me confessei, eu faço, continuo, tudo, minha vida tem que mudar. É a mentalidade dos sem vergonha da Universal. É essa mentalidade. Você sua vida vai mudar o quê? O sensível. Você vai ganhar dinheiro, você vai arranjar emprego, você vai isso, você vai aquilo outro. É a mentalidade de protestante. Desses pentecostais por aí, é essa. Não. Claro, isso pode ocorrer também. Pode ocorrer, mas o principal é essa paz da alma aí. Você tinha uma pergunta, pode falar. Ter boa disposição. Justamente, está aqui. Para uma confissão bem feita, a gente vai ver isso agora. Então, pergunta de número 689. É o sacramento da penitência necessário a todos para se salvarem? Resposta. O sacramento da penitência é necessário para se salvarem a todos aqueles que, depois do batismo, cometeram algum pecado mortal. Ocorreu raras vezes na história do cristianismo pessoas que guardaram a sua inocência toda a vida. Foram batizadas e cresceram e até morrer nunca cometeram um pecado mortal na vida. Jamais. Sim, há vários exemplos, a gente tem vários exemplos, mas eu quero dizer isso. Não é uma coisa comum, mas ocorreu. E eu acho até que ocorria muito mais antigamente, porque o ambiente favorecia. Tudo favorecia. Será que você crescia desde pequeno com uma família, tinha família, hoje nem família tem. Havia uma família para educar você, para ensinar os bons princípios, desde pequeno. Os princípios ensinados desde pequeno é outra coisa. Outra coisa, meu Deus. Então, você põe no bom caminho desde cedo. Depois ia aprender junto com pessoas, sempre havia os maus, isso, aquilo, mas você tinha uma condução, né? Você logo ia confessar desde cedo, primeira comunhão, etc, etc. Então você vinha guardando aquela sua alma limpa. Santa Teresinha, por exemplo, não conheceu o pecado grave, praticamente não. Sobre o aspecto da pureza, que é onde cai a grande maioria, ela não conheceu nada, absolutamente nada, ou praticamente nada. Porque tinha uma vida toda pura, até o ambiente em volta, você não tinha outdoors, televisão, celular para corromper todo mundo. Então, também outro. Os santos em geral, muitos guardaram sua inocência, mas mesmo os que não são canonizados, havia muita gente que tinha uma vida correta. Aquela Maria das Neves, da aparição de Fátima, eu não sei se ela
guardou. Era uma mocinha, talvez tenha guardado a inocência dela a vida toda. Alguns pecados, cometeu os menores, tudo, mas pronto, foi para o céu. Poucas semanas depois de morrer, foi para o céu. Assim era a cristandade para aqueles que tinham seriedade, que queriam se salvar. Era mais fácil. Hoje é muito mais difícil. Então, logo, a confissão acaba sendo necessária para quase ou para todo mundo. Se tem uma alma que passou a vida toda na inocência, ela não precisa se confessar. Ela podia não se confessar vez nenhuma, nunca se confessou e ir para o céu. Realmente. Mas na prática é muito difícil. Hoje em dia nem se fala. A confissão é necessária. Acaba sendo necessária porque as pessoas caem em pecado. Caem em pecado. As pessoas estão afastadas de Deus de uma maneira impressionante. Então, se ela cometeu pecado grave, ela tem necessidade de se confessar para ir para o céu. Senão, não vai para o céu. Não se salva. A não ser de uma maneira excepcional com a contrição perfeita, que nós já vimos que não é assim tão fácil. Cuidado com essa questão de contrição perfeita. Ele gravou o ato de contrição, qualquer coisa aqui, é quase uma superstição, né? Um amuleto. Na hora, qualquer coisa aqui eu digo ato de contrição. Não, meu amigo, não é assim não. São esses casos que a gente tem, que eu já contei, que se salvou. Isso pode ocorrer. Pode ocorrer, mas isso é uma loteria. É uma loteria. Você não vai apostar nisso. Você vai apostar que você vai ganhar 10 milhões daqui até morrer numa loteria? Dificilmente. É uma loteria. A pessoa pode se salvar dessa maneira, mas isso é raro. E olha que deve ter havido méritos de outras pessoas. Aquela senhora devia ter méritos, certamente. Era a esposa dele, devia rezar por ele, etc. Tudo isso influiu. Não foi só a florzinha que ele botava, não. Não. Outros intercederam por ele. Daí a necessidade, a importância da comunhão dos santos, né? Você fazer orações, etc. Isso tudo influencia de uma maneira que a gente não controla, mas há uma influência real. É bom confessar-se com frequência? Nós já vimos, né? Confessar-se com frequência é coisa ótima. Ótima. É o termo do catecismo de São Pio X, que ele utiliza, né? Não é só uma coisa boa, é uma coisa ótima. É a melhor de todas. Muito bom. Confessar-se com frequência é coisa ótima porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, como eu tinha dito, né, dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Não é só a confissão não é uma coisa só de presente, é de futuro. Não é só de passado e de presente, ou seja, não é o perdão presente dos pecados passados, mas é uma garantia, uma ajuda preciosa para o futuro. Você veja que maravilha é o sacramento da confissão. Você tem uma ajuda para o futuro. Para você evitar os pecados no futuro. Está dentro da graça do sacramento da confissão. Cada vez que uma pessoa se confessa, ela recebe essas graças. Ela tem que corresponder, mas ela recebe. Tem o sacramento da confissão, pergunta de número 691. Tem o sacramento da penitência, virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam. Sim, o sacramento da penitência tem virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com as devidas disposições. Então, é aquela história, não sei se todos já conhecem, conhecida daquele santo que estava numa mata, um caminho no meio da mata, escura, e daqui a pouco ele ouviu uma voz: padre, não via ninguém. Padre, sim, que foi? O senhor disse na pregação, ele tinha voltado da missa. O senhor disse na pregação que a confissão perdoa todos os pecados. Disse. Todos os pecados, todos. Sim, eu disse isso, realmente perdoa mesmo. Mesmo alguém que tenha matado sua própria mãe, o senhor disse isso? Disse isso. Aí apareceu o sujeito: eu matei minha própria mãe. Para se confessar. Porque ele achava que não tinha perdão. Tem gente que tem essas coisas, né? Que certos pecados não têm perdão. E olha, isso aí é uma coisa, é um problema sério. Houve até uma dificuldade na igreja primitiva para isso. Hoje é o contrário, já é um relaxamento contrário.
esse rigorismo que houve na igreja primitiva dos primeiros séculos, isso aí eles não imitam a igreja primitiva. Ficam falando aí de imitar a igreja primitiva, a igreja dos pobres, as tolices soltam por aí. A igreja primitiva é uma igreja rigorista, meu amigo. Havia muito rigorismo naquela época, era um problema. Os papas tiveram que até condenar essa gente, às vezes. Porque eles, por exemplo, eles diziam que certos pecados não tinham perdão. Outros mais moderados diziam que não, pode ter perdão na hora da morte. Na hora da morte, pode ter, talvez, não sei. Havia uma polêmica disso. Havia heresias como o montanismo ou o donatismo, que tinham questões com isso. Porque havia, por exemplo, as perseguições, né? Nos 3 primeiros séculos eram muito fortes, né? E o que é que ocorria? Em certas perseguições havia muitos que caíam. A gente sabe que havia os mártires, né? Que davam seu sangue para o nosso show. Mas havia os lapsi. Os lapsi eram aqueles que na hora se acovardavam e cediam. Haviam aqueles que ofereciam incenso aos ídolos. Você botava diante de um ídolo para oferecer, ele ficava com medo, vai lhe matar, não sei o que, ele cedia. Assinava um livro dizendo que ele tinha oferecido, às vezes fazia até uma malandragem, né? Não tinha brasileiro naquele tempo não, mas devia ser meio. Ele chegava e ele dizia o seguinte, olha, ele tinha um livro para assinar, para mostrar ao governo romano, né, que ele tinha feito o sacrifício. Aí ele, não quero fazer sacrifício. Aí dava um dinheirinho para o funcionário, né, a propina, né, e assinava lá. Ele, não, mas eu não ofereci sacrifício nenhum. Mas você assinou o livro, mas você deu o dinheiro, assinou o livro aqui e tal, deu o dinheiro. Então, lápis. Aí quando a perseguição passava, havia uma série de problemas, como é agora. Aí era uma briga, era uma confusão. Esse aí caiu, ofereceu incenso. Não, mas ele se confessou. Se confessou, mas ele caiu, era um traidor, acabou, não pode confessar não. Não pode dar o perdão não. E havia era terrível. Havia gente que se separava da igreja por causa disso. Há um famoso escritor chamado Tertuliano, homem de inteligência fora do comum, que defendeu muito a igreja, escreveu livros excelentes para defender a igreja, mas que acabou morrendo montanista, fora da igreja, por causa dessas questões. Acabou brigando e virou montanista, se radicalizou de uma maneira passional. Havia isso. Então, de qualquer modo, mesmo os católicos que não caíam nesses excessos, tinham certas coisas que não eram brincadeira. Assim, por exemplo, certos pecados, a confissão era pública. Vamos implantar isso aqui, já pensou? Pública. Chegar aí, na frente da igreja aí, ó, eu fiz isso, fiz aquilo outro, para receber o perdão. Pública. Era assim, era a regra. Eu fiz isso, fiz aquilo, pronto. Outros, as penitências, né? Penitência assim, de 20 anos fazendo penitência por um pecado. Pecado de impureza, um adultério, 20 anos de penitência. Acabou. 20 anos. E para outros casos, até na hora da morte. Se discutia, por exemplo, alguém que matou o outro tem perdão? Uns achavam, não deve perdoar, não. Outros diziam, não, dá o perdão na hora da morte, só se ele evidentemente se ele se arrepender, né? Fizer muita penitência. Ficar de saco e cinza, meu amigo, vivendo na hora da morte pode ser. A tendência da igreja primitiva, em geral, era essa, era dureza. Era dureza, não era brincadeira. Hoje é o contrário, o pessoal foi para o extremo oposto. Aquela coisa, perdão, Deus perdoa, é misericordioso, e a gente está vendo aí a consequência, né? Então, a verdade de fé é essa, que os papas afirmaram. O sacramento da confissão tem virtude para perdoar todos os pecados. Não há pecado que não tenha perdão. Certo? Não há pecado que não tenha perdão. Mesmo pecado contra o Espírito Santo, que nosso Senhor usou de uma maneira metafórica, não tem perdão, nem nesse mundo, nem no outro terá perdão. Quer dizer, a dificuldade é muito maior. Quando a pessoa estiver nessa disposição, ela não sai do pecado. Alguém que nega uma verdade conhecida como tal. Enquanto ele estiver nessa disposição, ele não se converte, não se abre para a graça.
Mas, se ele sai dessa disposição, ele pode se converter, ele pode receber o perdão. Então, todo pecado pode ser perdoado pelo sacramento da confissão, desde que haja, e aqui está, as disposições devidas, que se receba esse sacramento com as disposições devidas. Essa é a questão. Esse é o X da questão. Então, nós entramos aqui. Quantas coisas são necessárias para se fazer uma confissão bem feita? Quantas coisas eu preciso? É bom mandar na memória isso aí, gravar isso aí. Quantas coisas eu preciso para fazer uma confissão bem feita? Anotar. A gente tem um catecismo, é verdade, mas é bom, ó, certas coisas anotar, ter bem claro, porque aí fica mais claro depois. Então, eu coloquei aqui no quadro. Primeiro, o exame de consciência. Exame de consciência. Confissão não é uma coisa de alguém que passa, vê um padre, vamos confessar, fala. Exame de consciência. Primeira coisa. Depois, a dor de ter ofendido a Deus, a contrição. Ela é tão poderosa que, se for uma contrição perfeita, perdoa sem nem necessidade de confissão. Embora a pessoa deva confessar, porque ela não controla, mas em si mesma ela pode perdoar. Depois, o propósito de nunca mais pecar. Depois, a acusação dos seus pecados. Não é uma coisa só na sua cabeça. O padre tem que entender. O padre tem que entender. Finalmente, a satisfação. Fazer uma boa obra, o que o padre mandar de penitência. Então, nós veremos, na próxima aula, nós veremos cada coisa dessa aqui em particular. O sacramento da confissão, eu acho que é o mais longo, justamente porque é o que as pessoas mais praticam. Então a gente verá o que é necessário para uma confissão, inclui aí as disposições, etc. A gente verá na próxima aula.